Encontros com Jesus, 8 encontros. E para quem esteve aqui na quarta-feira, viu que foi um culto de muita celebração, né? Nós cremos que Deus abençoou, né? Toda o coração fértil que teve disposto a viver cada semana, né? Viver cada mensagem do encontro de Jesus como fosse o seu encontro pessoal com Ele. Semana passada falei um pouco sobre esferas da espiritualidade. E hoje nós vamos começar uma nova série. E a gente vai chamar essa série de... Posso tirar isso aqui? Estava desligado, Felipe. O Felipe ficou 20 minutos colocando aqui. Funcionou, Felipe? Pegou? Vamos para uma nova série. A gente vai chamar essa série de Vida Devocional. Essa série vai ser muito legal porque vão ser 16 semanas falando sobre vida devocional, ou seja, 4 meses. Então agora a gente vai ter uma rodada de 16 semanas falando sobre vida devocional. A gente está preparando de uma forma que não fique monótono, pelo contrário, fique cada vez mais interessante. E as próximas 4 semanas são sobre a palavra, tá? Então, hoje seria a primeira. Hoje vamos falar um pouco sobre os fundamentos da palavra. Eu quero dizer para vocês que é muito difícil a gente pegar e trazer texto sobre os fundamentos da palavra, que parece que de vez em quando a gente quer até defender Jesus, né? E tentar defender Jesus e a palavra é a mesma coisa que tentar defender um leão, né? É só abrir a grade que ele se defende sozinho, né? Até é ridículo tentar defender. Mas, dentro da série hoje seria a primeira semana, né? Fundamentos da palavra. Semana que vem, a partir da leitura da palavra, encontros com Deus através da palavra. Terceira semana, aplicando a palavra. E a quarta semana, compartilhando a palavra. Legal, né? Vai ser vai avançando. São 16, né? Então não decorei todos aqui, mas depois vem oração, depois vem jejum, depois vem serviço, generosidade e dízimos e ofertas. A gente não costuma muito falar aqui sobre a parte da generosidade, né? Dízimos e ofertas, mas eu tenho sentido que eu preciso prestar contas a Deus também para esses assuntos, né, em relação à igreja. Da mesma forma que nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de estar falando para a igreja aqui sobre, né, vida conjugal, criação de filhos e todos os outros assuntos que a Bíblia nos deixa bem claro, há também um interesse, né, que a igreja viva de uma forma muito saudável também na área financeira, né, que consagra a Deus as suas finanças. Então, dentro da série, a gente vai entrar também com esses assuntos, mas vai ser muito legal porque quem estiver andando na série vai entender que o princípio é alegria, né? Então, para ter alegria, quando a gente dá uma fração, a gente tem que ter certeza quem é o dono do inteiro. Então, quando a gente sabe quem é o dono do inteiro, entregar uma fração, uma parte, traz alegria. Então, essa vai ser a última parte da série, né? Hoje a gente começa com fundamentos da palavra. Vou fazer uma coisa aqui. Não é uma brincadeira, tá? E nem gostaria também que fosse uma coisa assim, que fosse falta de reverência. Mas o dia que eu vi um pastor fazendo isso, aquilo lá nunca mais saiu da minha cabeça. Ele fez uma pergunta assim, né? Ele começou a falar, né, muito tranquilo assim, sobre a palavra, né? Que a palavra de Deus é o jeito que ele se revela, que a palavra de Deus, né, é a boca de Deus aqui na terra, né, para nos dar orientação. E aí ele fez uma pergunta assim para o auditório. Alguém aqui já viu a boca de Deus? Tem alguém aqui que já viu a boca de Deus? Alguém aqui já viu a boca de Deus se mexendo? Isso aqui ele fez isso aqui, ó. Muitas vezes nós queremos muitas revelações que já estão escritas aqui nesse livro. Muitas vezes nós estamos aguardando palavra de pessoas. Muitas vezes nós estamos aguardando tantas coisas e elas já foram reveladas aqui para a gente. Então,
eu te convido assim nas próximas 4 semanas e para todo sempre a gente ter um compromisso com a palavra a ponto de que seja algo diário. Não sei se vocês lembram da última vez que nós falamos sobre palavra e vida devocional. Foi numa série que a gente chamou Vida Devocional, depois eu falei que poderia ter sido Enraizados, o nome da série. E a gente usou Daniel, vocês lembram? A gente usou Davi e Daniel. Daniel, pelo menos por 3 vezes no dia, ele regava a vida dele devocional. Ele tinha, ele ia para a janela lá, do quarto dele, na mansão, no palácio, que ficava virado lá para Jerusalém, 3 vezes por dia. Ele dedicava um tempo para orar. Ele tinha as revelações de Deus também naquele tempo. A palavra estava sendo escrita e ele era um dos homens que Deus estava se revelando. E a gente percebe que por 3 vezes no dia, aquele homem dedicando a vida dele de uma forma devocional, quem governava a Babilônia não era Nabucodonosor. E nem depois das 3, 4 gerações. Quem governava a Babilônia era Daniel. Porque nos momentos mais críticos ou mais importantes, ele era o homem que estava lá, aconselhando e decidindo os grandes futuros. Então eu quero te convidar para entrar numa série e esperar grandes coisas. Não é uma questão religiosa, agora eu leio a Bíblia todo dia e simplesmente frequento uma igreja, minha vida espiritual está crescendo de forma absurda. Pelo contrário, eu quero te convidar que para nesse tempo vocês esperem coisas grandiosas acontecerem por causa da sua vida devocional. Grandes milagres na vida de vocês, de dentro para fora. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, Paulo faz um convite para a gente, para que a gente possa transformar a nossa mente, transformar o nosso corpo através da renovação da nossa mente. E muitas das coisas que precisam ser renovadas na nossa mente vai ser pelo contato aqui com esse livro. Então vamos começar então. Hoje é Fundamentos da leitura devocional. Primeira passagem que eu separei está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente percebe que tudo que está escrito aqui tem tentado ser refutado já faz centenas de anos, ou melhor, milhares de anos. Tudo que está escrito aqui nesse livro, ano após ano, década após década, milênio após milênio, tem tentado ser refutado. E nós percebemos que cada detalhe que foi escrito nesse livro, nesses 66 livros aqui, estão conectados. Alguns estudos que foram feitos assim de concordâncias e linhas, do novo para o velho, do velho para o novo. Esse dia eu estava vendo um homem que estava explicando, eu parei de assistir o vídeo, ele tinha mostrado mais de 50 mil conexões entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Oi? Foi comigo? Está muito baixo? Mais de 50 mil conexões, eu parei de assistir. E eu acredito que ele deve ter chegado no final dizendo que há infinitas combinações. E todas elas atestam que esse livro é a verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, não tem erro. E é infalível. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para criar nossos filhos. Muitas vezes nós precisamos de ajuda para entender alguma coisa que precisa ser consertada na nossa vida. Mas, se nós não tiver ninguém por perto, através do Espírito Santo, a gente pode ver o que está escrito aqui em Timóteo. Ela pode te ajudar a ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então, tudo que nós precisamos está aqui nesse livro, porque é divinamente inspirado. Quando a gente vai para o seminário estudar a Bíblia, às vezes tem alguns professores, principalmente teologia sistemática, que eles ficam cruzando textos.
olha só o que Pedro falou aqui de algo que está escrito lá no Antigo Testamento. Olha só o que estava escrito aqui no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. E a gente vê assim que tem coisas que se completam depois de 400, 700, 800 anos. E se a gente for parar para pensar, tem coisas que estão se cumprindo hoje ainda lá de coisas que Daniel falou. Então a gente tem a convicção que é um livro seguro da gente se fundamentar, porque ele é inspirado e ele não tem erros. Algo que eu gostaria muito de ler, mas também eu estava falando para a Nai, eu perguntei para a Nai, será que se eu falar isso eu vou constranger? Mas eu gostaria sempre de encorajar, né, nas coisas que eu digo. Esse texto que eu vou ler agora aqui é o que as crianças estão lendo lá em cima, tá? É o Salmo 119, 105. Eu acredito que, né, muitos que estão aqui vão poder falar junto comigo isso, né, em uníssono, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia, né, que ilumina os meus caminhos. A gente sabe que num mundo antigo, onde não tinha essa quantidade de luz, né, a gente tinha que, quando tinha alguma coisa que pudesse iluminar o caminho, aquilo lá era uma vantagem, né? Num mundo antigo, né, onde não tinha a eletricidade como a gente usa agora, né, tu vai numa rua, é iluminado, tu tem pilha, né, tu tem uma abundância, né, de tecnologia para ter iluminação. Num mundo onde não tem uma iluminação, qualquer luz já é uma boa referência. Tanto que o pessoal se guiava muito pelas estrelas, né? Quer dizer uma coisa para vocês. Luz para o meu caminho, eu vejo... Agora eu vou falar aquilo que eu falei antes, que eu não queria constranger. Não sei se vocês já perceberam que hoje em dia, se tu vai num consultório que seja do dentista, né? O que tem lá na porta, na entrada lá? Às vezes, ou tu vai num condomínio, tem um livro aberto lá e tu olha, que livro é aquele? Uma Bíblia, né? Tu vai em diversos lugares, tu vai em um hotel, o que tem dentro da... Né, os Gideões, eles entregam para todos os hotéis praticamente no mundo. Quase toda a gavetinha de qualquer hotel no mundo, o que tem dentro da gavetinha ali do bidê? O Novo Testamento. Novo Testamento. Então a gente vê que hoje é muito fácil o acesso, né? Qualquer lugar que tu vai tem uma Bíblia. Só que eu vejo que hoje em dia isso virou mais um objeto decorativo do que simplesmente a luz para o caminho, né, para tomar uma decisão. Eu vejo que, né, quando a Bíblia fala, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, parece que deixar dentro da gaveta é como se a gente estivesse escondendo no lugar certo, né? E esconder no lugar certo é esconder dentro da gente. Então, quando a gente olha... Eu estava falando para o Felipe isso, né, a gente estava fazendo uma viagem para a Cachoeira essa semana, e eu falei para o Felipe, óbvio que é muito mais interessante que tenha uma Bíblia em tudo quanto é canto, mesmo que as pessoas não vejam, do que uma revista pornográfica, que é alguma coisa indecente. É óbvio que nós preferimos que tenha uma Bíblia lá, porque daqui a pouco alguém pode ler aquilo, né? Mas só está aberta e está naquele lugar lá pegando pó. Isso me sugere muito mais uma cultura supersticiosa, onde aquilo ali pode afastar o mal olhado. Eu nem sei o que significa isso. Eu nem sei o que significa essa palavra, mas eu sei que muitas pessoas falam, eu vou colocar uma Bíblia aqui, né, para tirar as energias ruins. Então eu queria convidar para vocês assim, que as nossas Bíblias, elas sejam autobiográficas, que as nossas Bíblias sejam Bíblias que elas vão se rasgando, se consumindo. Lá em casa a gente fez agora, antes de sair de casa, né, de novo, o nosso devocional em família. E a Lola, ela quer ler agora, né? Então ela emenda as histórias. A semana passada ela estava contando uma história que ela falou que Jesus fez um barro e passou nos olhos do homem que tinha ressuscitado. Aí o homem ressuscitou pulando e depois acabou com a história do bom samaritano, né? Aí bateram no homem e aí passou um homem que toca na igreja e não o ajudou. Eu fico pensando que ela deve imaginar sempre que é o Felipe na história, né? Do bom samaritano. Mas ela já está começando a juntar as histórias. E a gente tem uma Bíblia, né? Que é uma Bíblia assim, até que se fosse para comprar hoje, acho que seria a nossa Bíblia assim mais cara, né?
que a gente tem em casa. E aí a gente percebeu que enquanto a gente estava usando a nossa, ela pegava uma caneta e começa a riscar na dela. A gente risca na nossa e ela risca na dela. E agora ela está com a mania de que se eu for contar a história, ela fala assim, não, eu não quero que tu conte, papai, eu quero que você leia. Leia lá no livro. E aí eu fico lendo, depois ela lê também. Então, a importância dos nossos filhos, a importância da nossa casa, entender que não é um livro decorativo, que é um livro que eu me relaciono com ele. É um livro que, assim como eu tenho eletricidade lá em casa e fico toda hora ligando e desligando aqueles botões, a Bíblia é a mesma forma. Tudo que a gente faz, a gente precisa dessa iluminação, assim, para a gente ter orientação. Interessante também, né, que Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim: não deixe de falar as palavras desse livro e meditar nelas dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Normalmente a gente vê muito o versículo 9, assim, né, às vezes estampado e como palavra de encorajamento para várias pessoas. Né? Às vezes tu quer encorajar alguém, tu bota lá, Josué 1:9, seja forte, corajoso. Mas eu não consigo desgrudar o versículo 8 do versículo 9. O versículo 8 fala, não deixe de falar, não deixe de meditar nesse livro dia e de noite. Porque que coragem que vai vir se não for dessa forma, né? Eu não sei se eu teria coragem de gritar peito aberto qualquer verdade que não fosse desse livro. Porque se fosse alguma opinião minha, quem sabe eu nem ia gritar muito, porque opinião a gente troca às vezes, é rápido, né? Mas o que está escrito aqui nunca vai mudar. Então, e eu percebi assim que de alguma forma tem outros textos também que juntam, né? Eu medito na lei, eu conheço a palavra e eu sou encorajado, né? Eu me movo por causa disso. Tiago, capítulo 1, 22 até o 25, fala isso, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Não é a felicidade, né, que o mundo tem buscado todos os dias, né? Não é uma felicidade, né? Eu não consigo também mandar um texto para alguém só nessa parte, dizendo, olha, você vai ser feliz. Por que a gente não coloca junto, né? A gente precisa ter essa prática, olha, a leitura da palavra, ela está conectada com coragem, com alegria, com força. Foram feitos alguns estudos científicos, e aí você pode entrar na internet, pesquisar sobre isso, como é terapêutico a leitura da palavra, tanto para quem acredita no Senhor, né, Jesus, como quem não acredita. Foram feitas algumas pesquisas, né, pessoas que lêem a Bíblia uma vez por semana. E essas pessoas elas estavam acometidas de algumas doenças psicossomáticas, estavam com depressão, estavam com algumas ansiedades, algumas pessoas internadas assim, por algumas doenças desse tipo. E eles fizeram uma experiência. Eles pediram para que as pessoas, de forma terapêutica, lessem a Bíblia uma vez por semana. Quase não teve nenhuma reação contrária à doença. Aí eles colocaram 2 vezes, quase nada. 3 vezes, começou a dar uma melhora significativa nos ânimos. 4 vezes, um pouco de melhor. Aqueles que estavam lendo 5 vezes por semana ou mais, apresentaram melhoras significativas no seu raciocínio, né, avançaram, né, nas suas terapias. Então a gente percebe assim que nós não lemos só a palavra porque nós queremos receber essa saúde
emocional que vem com ela. Mas nós sabemos que o risco é muito grande, né? Para a gente encerrar aqui, quero ler o último texto. Está no Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. É um texto muito conhecido também, né? Que fala assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada a correntes de águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse texto é demais, né? Tudo o que ele faz prospera. Mais um texto que as pessoas que se conectam com esse livro, que leem esse livro, que entendem a inspiração que é nele, prosperam em tudo o que fazem. Vocês sabem que uma das coisas que mais vem, as pessoas vêm assim falar comigo sobre alguma pergunta, principalmente bíblica, e quando eu estou explicando, as pessoas elas falam assim: Márcio, mas como é que tu conseguiu decorar? Márcio, mas como é que tu conseguiu aprender? Eu quero dizer, todos nós, né, se a gente pudesse dizer que é o container das nossas capacidades de memória, todos nós temos uma capacidade enorme de ler e memorizar as Escrituras. Todos nós. Eu vou pensar quantas músicas você conhece de cor. Quantas músicas? É uma infinidade. E quem passou, pelo menos a infância, na igreja, eram 300 e quantos hinos que tinha no inário para o culto cristão. Alguém lembra? Eu acho que era mais de 400, né? Mais de 400 hinos. Tu abria o hino, tu falava, o 112. E as pessoas, vamos ver quem lembra aqui do 112. Já refúgio a glória eterna de... Pô, só eu lembro, ninguém lembra? Quem lembra? Então vem. Já refúgio a glória eterna de Jesus, Rei dos Reis, breves reinos dessa, seguirão as suas leis, os sinais da... 112. Isso aí foi, imagina, tu aprendeu com que idade isso? Nem sabe, já aprendeu, já saiu cantando na igreja. A Lolinha, a primeira vez que ela ouviu 3 palavrinhas só, lá numa celebração, lá no Sítio Pedagógico Paraíso, 3 palavrinhas. E ela disse que, ela fala que isso aqui é 3, que isso aqui é 2, isso aqui é 3. Ela fala 2 palavrinhas e que ela, enfim, ela troca os números, até me perdi. Mas a primeira vez que ela ouviu aquela música, já grudou. Uma capacidade absurda, né? Estava falando com o Felipe também disse que decorou toda a tabela periódica através de uma música. Imagina. Olha a nossa capacidade intelectual de aprender coisas. Receitas. Quantas receitas a gente sabe? Meu Deus. Eu já, né? Já para pensar quantas receitas você sabe fazer? Quantas receitas? Não é natural. Alguém te ensinou, né? Algumas tu foi atrás porque tu queria o sabor daquilo. Alguma tu viu algum restaurante, eu fui lá naquele restaurante australiano, vou fazer o merchan aqui. E aí tu comeu aquela cebola lá diferenciada, tu comeu aquela costelinha aqui que tu fez, foi atrás. E aí, fez em casa. E aí, tu decorou aquilo. Quantos livros, quantos filmes, imagina. Eu fico impressionado, assim, para tirar a carteira de motorista hoje em dia, quanta coisa a gente tem que decorar, né? É muita placa, é muita coisa. Como é que a gente consegue fazer essas coisas? Sabe por quê? Porque a gente quer. Simplesmente assim. Porque a gente está muito afim de fazer e a gente faz. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós aqui tem uma capacidade, um container que é suficiente. Né? Eu quero um texto aqui. Cara, daqui a pouco tu lendo esse texto, meditando, ele vem para dentro de ti. Para a gente encerrar aqui, quero trazer algo que eu sempre falo, né? Acho que devo ter falado aqui mais de alguma vez. Falo para as pessoas. Quando a gente for ler esse livro, aprendi com o pastor Shane. O pastor Shane ensinou para a gente. Um dia ele estava me ensinando sobre meditar. Cada vez que a gente fosse abrir esse livro, a gente ia ter um caráter de meditação. E aí ele me explicou que 2 palavras no hebraico mudaram o sentido que eu enxergo esse livro.
Eu tinha certeza, né, quando a gente estudou o grego no seminário, que meditar era ruminar. Então eu fico mastigando, ruminando, né? E aquilo vira um alimento, que depois vira alimento, e eu engulo e vira alimento. Só que no hebraico, pelo menos 2 momentos assim que fala a palavra meditar, eu gostaria muito que mudasse o jeito que vocês olham para esse livro aqui. A primeira palavra que o hebraico traz como meditar é aquele momento onde uma cobra ou um animal assim, ele está tão concentrado que não interessa o que tem do outro lado, não interessa o que tem perto, ele vai dar o bote, ele vai acertar. É um homem que tem só uma flecha, e se ele errar aquela flecha, a família toda vai passar fome. Então não importa o que está do lado, não importa se é frio, não importa se tem vento, não importa se tem nenhum perigo, ele vai acertar aquela flecha e ele vai levar o alimento para casa. É um golpe, é um tiro. Então, esse primeiro meditar é de uma concentração. A gente entrar aqui para começar a ler esse livro e ter essa vontade de tirar algum alimento. É uma concentração que não importa o que tem ao redor. A gente quer levar alimento para casa. A gente quer se alimentar. A gente não quer passar fome. E a segunda palavra que ele ensinou para a gente foi o meditar. E ele usou aquele texto que, quando Isaac, ele aguardando Rebeca, né, que seria sua esposa, ele olha ela de longe e ele medita. Ele vê ela. E ele vê uma mulher muito linda. Então, a segunda palavra que meditar também significa é encontrar uma beleza rara, única. Então, isso tem me ajudado. Para cada vez que eu vou mergulhar aqui na palavra, tentar achar uma beleza ainda que eu não encontrei. Uma beleza rara, única. E esse meditar de Isaac até produziu nele algo assim, uma sensação física, né, de paixão, de amor, né, além da beleza. E aí vão ter várias perguntas, né, para a gente nessa série. Na série passada a gente entregou pelo menos um texto bíblico devocional para todos os dias, né? E dessa vez vai ter uma pergunta devocional também, que vai ser muito legal. Muito legal essas perguntas. Eu vou dar aqui o exemplo de algumas. Uma pergunta é, em relação a essa passagem de 2 Timóteo, fala assim: como posso desenvolver uma visão mais profunda da inspiração divina na Bíblia? Boa pergunta, né? Outra pergunta aqui, sob lâmpada para os nossos pés, né? De que maneira a palavra de Deus guia e ilumina meu caminho diário? Boa pergunta, né? Essa passagem de Josué, a pergunta vai ser assim, ó, como posso incorporar mais tempo de meditação na palavra de Deus na minha rotina diária? Boa, né? A gente tem aquele texto também de Hebreus 4:12 que fala, né, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, é apta para discernir. E aí vai o texto, né? De que forma a leitura da Bíblia me ajuda a discernir os pensamentos e intenções do meu coração. E aí vai. Então eu quero te convidar assim para mergulhar nessa série e descobrir dentro dessa série algo que vai te promover a viver grandes coisas. Não é ler por ler, tá certo? Porque às vezes as pessoas elas ficam achando que é que nem ler um livro. Eu leio e aí fica aquele conhecimento. E aí às vezes eu vou comentar com alguém, às vezes... Não, eu quero te convidar para ler a Bíblia e mergulhar nessa série para viver grandes coisas. Grandes coisas. Não só os milagres pessoais que acontecem, né, de dentro para fora quando a gente medita nesse livro, mas também grandes coisas ao nosso redor, que precisam influenciar tanto a esfera familiar quanto a esfera pública e multidão. E aí, vamos mergulhar nessa série? Tamo junto? Semana que vem a gente vai falar, vai ser bem especial, a gente vai falar da parte pessoal. Como eu tenho encontros com Deus através da leitura da Bíblia.